Olá, uma boa noite para você. Estamos aí começando mais uma semana e, claro, o nosso Falando Abertamente de hoje, que conversa sobre hipnose. Pois bem, a hipnose moderna tem sido usada com sucesso para construir a autoestima, mudar hábitos, perder peso, parar de fumar, melhorar a memória, modificar problemas comportamentais em adultos e crianças, tratar ansiedade, medos, fobias, depressão, estresse e tantos outros benefícios. Mas muitos mitos ainda envolvem a hipnose e gera aí algumas inseguranças para alguns que desconhecem o tratamento. Por outro lado, muitas pessoas estão começando a perceber que o hipnotismo pode ajudá-las a atingir metas. Então, quais são as indicações e se existem contraindicações em situações em que a hipnose é utilizada? É o que nós vamos saber a partir de agora aqui no nosso Falando Abertamente, que está começando e eu conto com você. Estamos aqui começando então o nosso Falando Abertamente, né? Uma boa noite para você que está chegando em casa. E o nosso assunto de hoje aqui é a hipnose. E para começarmos o programa mesmo, conosco a Mara de Felipe, ela que é psicóloga, trabalha com psicoterapia, é formada em programação neurolinguística. Boa noite, Mara. Boa noite. Obrigada pela tua presença aqui. Como é que é? Uma psicóloga que estuda, depois se formou, né? Tem todo um estudo aprofundado em hipnose. E o teu campo de trabalho atualmente, assim, você consegue encontrar um campo de trabalho com a hipnose? Então, na verdade, existem muitos preconceitos com relação à hipnose, né? Mas eu trabalho bastante com palestras, né? Então, quando eu chego nos lugares, eu levo a ideia, faço palestras bem interativas, as pessoas tiram bastante as dúvidas e acabam atraindo pacientes a partir dessas situações. Certo. E alguns pacientes que me procuram por indicação, né? E a gente propõe o trabalho com hipnose, né? Não é em todo o caso que eu uso a hipnose, claro, né? O paciente não é obrigado a passar pela hipnose porque vem fazer a terapia, não é a única coisa, a única técnica com que eu trabalho, né? Até te pergunto porque é algo milenar, né? Estávamos aqui conversando antes do programa. Muitas pessoas imaginam que falar sobre hipnose é algo, por exemplo, de 40 anos para cá, mas não. Então vamos colocar um pouco, situar na história a questão da hipnose. Acho bastante importante, porque a hipnose tem mais de 5.000 anos, né? Por toda a história a gente vê várias situações e vários relatos que a gente pode identificar, né? Desde os egípcios, caldeus, hebreus, desde aquela época para cá. Mesopotâmia. Isso, né? Por toda a história vem marcada a hipnose, o trabalho com a hipnose. Na verdade, o psicólogo ele só foi liberado para utilizar a hipnose a partir do ano de 2000, né? Antes disso, como profissionais, né, já assim, aceitos pelos conselhos, pela sua profissão, só os médicos e os dentistas. Os que utilizam a hipnose como profissão há mais tempo são os médicos, né? E na parte terapêutica, então, a gente começa com o Freud, que ele utilizava a hipnose, e alguns outros que eram psiquiatras, médicos, que foram introduzindo a hipnose na terapia, né, dos seus pacientes. Mas a partir de 2000, no Brasil ou isso é questão do mundo? No Brasil. No Brasil? É o Conselho Federal de Psicologia do Brasil, né? E como é que é a hipnose, por exemplo, no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em comparação ao nosso país? Na verdade, a gente tem um pequeno atraso, assim, né, considerável. Na verdade, a hipnose ela é um dos temas mais estudados em todo o mundo, né? E a parte terapêutica, então, depois que foi, no Brasil especificamente, vamos dizer, que foi liberado para o psicólogo trabalhar com hipnose, então tem muito mais estudos mais aprofundados aqui da nossa terra, né? Que eu acho que é bastante importante para o nosso trabalho. Até essa questão de pesquisas, por exemplo, os próprios médicos, eles conseguem colocar assim, de uma forma positiva a prática da hipnose, assim, no auxílio às patologias? Então, em geral, né? Porque o médico, né? Como é que ele vai utilizar a hipnose, né? Então, é utilizado para o tratamento físico, certo? Alguns médicos trabalham com a terapêutica também, né? Certo. Mas o básico deles é, por exemplo, diminuição de dor, ou assim, até apareceu outro dia, acho que foi no Fantástico, um trabalho de uma cirurgia sem anestesia, só pela hipnose, uma cirurgia grande, diminuição de hemorragias, né? Trabalhar o funcionamento do corpo através da hipnose. Bem funcional mesmo. Funcional.
basicamente isso, né? Porque a gente sugestionando o cérebro de uma determinada forma através da hipnose, né? Todo o corpo responde positivamente a isso. Todas as funções do corpo são tocadas pela hipnose. Porque você citou a sua irmã, é dentista, Isso. e utiliza também, é formada em hipnose, Isso. e utiliza a hipnose na prática diária em Isso. relação à dor também? Exato. Então, o dentista, né? Então, as 3 categorias que utilizam a hipnose profissionalmente, que são aceitas, são os psicólogos, os médicos e os dentistas, né? Os dentistas, eles vão utilizar principalmente para anestesias e para pessoas que têm Trabalham em fobia. conjunto, até com a própria alopatia, assim, normal? Também. Caminham Mas, juntos. tipo, você vai fazer uma extração dentária e tem alergia à anestesia, por exemplo. Você pode fazer uma anestesia por hipnose. Ah, tá. E além da odontologia, que tipo de especialidade pode utilizar também a... Então, os médicos em geral, os dentistas... e os Isso é psicólogos. bem amplo, então? É bem amplo. Todos de qualquer especialidade dentro da medicina, da odontologia, da psicologia. Agora, essa situação de estarmos sempre em algumas situações cotidianas em estado de hipnose. Pois é, isso é muito E interessante. dirigir, a gente estava comentando, né? Por exemplo, eu estou dirigindo, de repente eu viajo, mas estou ali dirigindo. Ou estou lendo um livro e acabo me transportando para outra situação. Como é que é esse desligamento? Isso. Aí, as pessoas têm uma ideia de que a hipnose é uma coisa fabricada em consultório, né? E, na verdade, a hipnose é um estado completamente natural, que todo mundo já passou, todos passam, todos os dias, várias vezes por dia. Né? Esse exemplo de estar dirigindo, estar no ônibus, que é o mais comum, né? As pessoas estão no ônibus e não tem aquele comprometimento com a localização, onde vai descer, porque eu vou descer daqui a 1 hora, lá na frente. E a pessoa está acordada, foca seu não está pensamento... na direção, né? Está mais liberada. Ou mesmo a pessoa dirigindo. Tá lá, pensou no filho e naquela prova que o filho vai fazer, ou nela mesma, o curso que ela está fazendo à noite, e de repente quando vê, chegou no ponto que tem que descer, aí ela estava acordada, ela não estava dormindo, ela estava em estado hipnótico. Mas e esse acordar, né, porque ela desceu no momento certo, Isso, exatamente. O cérebro ele acabou sendo programado para... Como é que funciona? Na verdade, a hipnose... É tão rápido, né? Isso, na hipnose você não está inconsciente, nessa hipnose natural, né? Você não está inconsciente, você tem, eu digo, é um estado paralelo de consciência. Você está lá onde o seu foco da sua atenção está, e ao mesmo tempo você tem a consciência do ambiente. Qualquer estímulo do ambiente pode tirar você do estado hipnótico. E dirigindo mesmo, né, você passa as sinaleiras, você para na faixa de pedestre e mesmo assim pode estar nesse estado de transe leve. Ela tem situações que merecem um pouco mais de atenção, né? Quando a pessoa realmente fica muito fora. Muito fora. Tem gente que está sempre em estado hipnótico. Tem muito isso, Mara? Tem gente que fica, né? Que no geral, né? tá fora do ar, como é que tá fora da casinha. Mas essa pessoa que sai um pouco precisa do equilíbrio. A hipnose trabalha muito com a questão do autoconhecimento, de estar em harmonia, em linkar todos os fragmentos de uma pessoa para que ela comece uma vida mais tranquila? Veja bem, isso já seria um trabalho terapêutico, né? Porque a hipnose, durante o trabalho terapêutico, ela vai ter alguns objetivos específicos. São etapas também? Porque a pessoa chega com uma queixa, né? Então, ou ela tem uma ideia do que ela deseja da terapia e a gente vai avaliar se a hipnose é adequada ou não para aquela situação que ela deseja, né? A hipnose ela vai buscar coisas mais específicas, porque a gente vai usar sugestões... Tem que direcionar mesmo? Mais direcionada. No caso da hipnose clássica, né? Porque a gente nem vai entrar na hipnose ericksoniana, que é maravilhosa também, mas é um trabalho... durante toda a sessão terapêutica, a pessoa é envolvida nesse estado hipnótico, mesmo sem usar uma técnica de indução formal, né? Porque na hipnose clássica a gente vai usar uma técnica, a partir de agora... A gente vai utilizar uma técnica para levar você a um transe, para que a gente possa utilizar algumas sugestões que vão lhe ajudar, né? Então a gente usa técnicas... Mas é uma outra forma de conduzir a hipnose, talvez. Exatamente. Mas mesmo não aprofundando, né, a ericksoniana, tem fases, né? Ou, por exemplo, a leve, a média e a profunda. Isso, a diferença é assim, ó, na hipnose profunda é o único estado de hipnose que você vai ficar inconsciente, né? Então, as pessoas sempre acham que em hipnose vão estar inconscientes. E o trabalho terapêutico, em geral, a maior parte do trabalho terapêutico, a gente utiliza só o transe leve,
A pessoa recorda? Ela tem... Sim, sim. Completamente? O que a gente pode fazer, se for necessário em alguns casos, é dar uma sugestão de que a pessoa não vai lembrar. Ok? Dependendo da situação. Dependendo da situação, claro. Ok? Mas, em geral, ela tem a consciência dela fica paralela, ela está mantendo ali. A qualquer momento ela pode dizer, chega, mas e abre os olhos. Mas é o estado de vigília mesmo, assim? Não, o estado de vigília ela fica desconectada. Porque assim, a gente estava falando nos estágios, né, de transe. Então, na verdade, o que acontece, a diferença entre o estado de vigília e o transe profundo, e cada estágio de transe, é uma alteração na frequência das ondas cerebrais, ok? No estágio de vigília, que é aqui agora, que a gente está conversando sobre um assunto determinado. Estamos atentos, ok? Então você vai estar entre 13 a 25 ciclos por segundo. Só para ter uma ideia, porque os números, né, não podem não dizer muita coisa. No estado de transe leve, que é o estado alfa, que é o mais conhecido, entrou em alfa, né? Entrou em alfa. Isso. Até popularmente conhecido. Não é? Então, o cérebro, ele vai as ondas cerebrais vão de 8 a 12 ciclos por segundo. No estado de transe profundo, ela vai de 4 a 7 ciclos por segundo. E no sono é de meio a 3 ciclos por segundo. O metabolismo baixa bastante, assim? Certamente. Interessante. Que é um detalhe, assim, as pessoas não têm ideia. E a gente faz essa alteração na frequência das ondas cerebrais naturalmente durante o dia inteiro. O caso, né? Exatamente. De terapia específica. E isso é natural do seu corpo, né? Porque quando você dorme, você naturalmente vai baixar essa frequência de ondas cerebrais. Então, na verdade, a hipnose tem um perigo? Qual o perigo? Se é um estado entre a vigília e o sono, e quando você atravessa esse estado, você dorme, então todas as pessoas que dormem podem ser acordadas. Nossa, esse bate-papo vai ficar ainda bem mais interessante. Juntando-se aqui a Mara, depois do intervalo com